Leitura da Bíblia do dia 22 de fevereiro, Levítico capítulo 12 ao 13, Evangelho segundo Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 29, Livro dos Salmos capítulo 39, Provérbios de Salomão capítulo 10, versículo 10. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações, comente, compartilhe. Vamos para a nossa leitura. Levítico capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala, filho de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias de seu período de impureza, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como no seu período de impureza. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E, cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação. Fará expiação. Senhor Jesus. E ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, trará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. As leis acerca da lepra, Levítico capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga ou de lepra, será levado a Arão sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote o encerrará por 7 dias, o que tem a praga. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se na sua opinião a praga tiver parado, e não se estender na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez se a lepra se tornou baça, e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco e houve carne viva na inchação. É lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele,
e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos dos sacerdotes, então este examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este o examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, que tem a praga, está limpo. Quando sará a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera apareceu uma inchação branca, ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote declarará imundo, praga de lepra, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baixa, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo, o homem é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em branca lustrosa, branca que tira a vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda que a pele, mas for de cobaça, o sacerdote encerrará por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se ela se tiver estendido na pele, o sacerdote declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não tiver espalhado, e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o sacerdote será rapado. Não, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia o sacerdote examinará a tinha. Se ela não houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará o homem limpo. Este lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto cresceu nela, a tinha está sarada, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver mancha lustrosa na pele, então o sacerdote o examinará na pele. Se na pele aparecem manchas baças brancas,
é a impingem branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que tira vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, que tira vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é praga de lepra, e mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia. Se ela se houver estendido na veste, ou na urdidura, ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue, é lepra maligna. Isso é imundo, pelo que se queimará aquela veste, seja na urdidura, seja na trama, de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele, em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem qualquer coisa feita de pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavar aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda, com fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou baixa depois de lavada, então rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a pele ainda aparecer na veste, se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas se a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará a 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga, da lepra, da veste, de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículos do 1 ao 29. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes
e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar as instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecer aí até vos retirares do lugar. Se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com o óleo. A morte de João Batista, texto também encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 1 ao 12, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, 7 ao 9. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tinha tornado notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias. Ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete, e aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos príncipes da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhes, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, me deis um prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ela à mesa, estava com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam, vieram e levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 39, a vaidade da vida. Ao mestre de canto, Judutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei a boca acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, meu fim, e qual a soma dos meus dias,
para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço. Não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta quando grito por socorro. Não te mudeces à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Provérbio de Salomão, capítulo 10, versículo 10. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se.